Fala galera, fala turma, novo vídeo com questões sobre regimento geral da Universidade de Brasília, preparando-se para o concurso público FUB-UNB, Fundação Universidade de Brasília. Vamos lá? Primeira questão em tela. E você observa que aqui você vê como que a banca coloca lá na prova. Tem um enunciado que diz: de acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue os itens a seguir. Então, lá na sua prova, em determinado momento, em alguma página, vai estar assim. E aí, neste caso aqui, aproveitei o que a banca utilizou como enunciado em outras provas de concursos anteriores. Aqui, ó, nós podemos riscar, porque não trataremos do estatuto, mas sim do regimento. Ok. E trouxe de acordo como a banca gosta de cobrar. Ela coloca o enunciado e existem dois itens lá na sua prova, por exemplo, questões 15 e 16 ou 23 e 24, a depender do local, da localização destas questões em sua prova. Mas, sem lero-lero, vamos lá. A cada 5 anos ininterruptos de serviço em regime integral, o docente faz jus a um semestre sabático, para que possa desenvolver programa de aperfeiçoamento e ou pesquisa e ou extensão, livre dos encargos regulares de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. Já de cara sobre esta questão, para você que inicia os estudos para concursos públicos, especialmente de universidades, dizer que ensino, pesquisa e extensão para qualquer universidade são indissociáveis, são inseparáveis, todos com igual importância, todos com idêntica relevância. Ensino, pesquisa e extensão. Então, qualquer questão de prova que diga o ensino e a pesquisa são mais importantes que a extensão, não. Ensino e pesquisa em primeiro lugar, e extensão em segundo lugar, também não. Tudo bem? Dito isso, aqui está tudo certo. O que você precisa ter cuidado nesse tipo de questão? Rapidamente, galera. Que poderiam ter sido modificadas pela banca. Por exemplo, a cada 5 anos. É isso que está no regimento? O docente, o professor, faria jus a um semestre sabático? Seriam 2 semestres? Ou a um ano sabático? O que é sabático, galera? Digamos assim, ele não está preso às suas atividades regulares de dar aula, de pesquisar e de desenvolver extensão universitária, de gerir, administrar ali dentro da universidade. Tá bom? Isso é sabático. Tá bom, beleza. E aí? Você observa aquilo que a banca poderia trocar e deixar errado. Porque se nada estiver errado, você vai marcar certo. Lembre-se, questão de prova de concurso público. Que a banca CESP-Sebrasp elaborou, você marca certo. E a resposta é errado, o gabarito é errado. Você não só deixou de ganhar um ponto, você perdeu um ponto. Tudo bem? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos do canal Or Concurso. E aí? Seria a cada 5 anos ou não? O professor faz jus a um semestre? Seriam 2 semestres? 1 ano? 2 anos? Um trimestre? Um bimestre? São perguntas que você precisa fazer e assim você assimila o conteúdo. De cara já vamos falar que não são 5 anos. E um semestre sabático? Aí sim. Vou trazer a fundamentação. Vamos à outra questão primeiramente. A universidade pode atribuir títulos de professor honoris causa para aquela personalidade que se tenha distinguido pelo saber e ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. É isso que está disposto, escrito lá no regimento da UNB? Galera, turma, galera. Nos inícios de estudos para concursos, a gente não presta atenção em detalhes.
O que eu quero dizer? Aqui também existe erro. Honoris causa tá no regimento? Tá. Mas é professor honoris causa ou doutor honoris causa? Fábio nem tinha percebido isso. Então a pergunta foi bastante satisfatória. Vamos riscar porque não é professor. Vamos à fundamentação. No artigo 153 do Regimento Geral da Universidade de Brasília, diz que a cada 7 anos ininterruptos. Percebem? Aí depois o docente faz jus a um semestre sabático? Sim. Então, onde está o erro? O que riscamos. Não são 5 anos, mas sim a cada 7 anos ininterruptos. 164 diz sobre títulos que a universidade pode atribuir: mérito universitário, professor emérito, professor honoris causa e doutor honoris causa. Galera, olha aqui. Para a banca é tão simples isso. Ela muda uma palavra e aí mudou tudo. O professor honoris causa vai ser aquele professor ou cientista ilustre, não pertencente à UNB e que a esta universidade tenha prestado relevantes serviços. Olha que legal. Outra questão de sua prova poderia estar lá. Vamos colocar na cor laranja. Esse não aqui, a banca poderia retirar, suprimir. E estaria escrito assim, ó, analise, julgue o item. Professor honoris causa é um título atribuído pela UNB para aquele professor ou cientista ilustre pertencente à Universidade de Brasília, Não, não, não. Olha a importância do não aqui. Professor honoris causa para aquele professor ou para aquele cientista ilustre não pertencente à UNB. Beleza? Mas a questão não trata disso. A questão falou que a personalidade que se tenha distinguido pelo saber e ou pela atuação, percebe, turminha, galera, não é doutor. Mas a questão não trata da retirada ou não desse advérbio de negação não, no caso do professor honoris causa. Nananina não. Tratou da troca, substituição de um termo por outro. Lá, naquela questão que estávamos lendo, falava que a personalidade que se tenha distinguido é professor honoris causa. Não, é doutor honoris causa. Por isso que riscamos aqui. Tudo bem? Então, duas primeiras questões, errado a primeira e errado a segunda. Beleza? Vamos lá? De acordo com o Estatuto e o Regimento, julgue os itens. De novo, aproveitei, enunciado de questão de prova anterior. Sabemos que neste vídeo estamos falando sobre o regimento e rapidamente você vê duas questões. Estarão lá na sua prova, de acordo, os itens. Por exemplo, questão 15, questão 16, são itens assertivas, afirmativas, e você diz certo ou errado, você julga. Os colegiados deliberam, ou seja, eles decidem com a presença da maioria dos seus membros, exceto nos casos explicitados neste regimento geral. A banca Nagata poderia ter melhorado, poderia ter colocado, exceto nos casos explicitados no regimento geral da UNB. Mas tá bom, você entendeu. O que está aqui está lá no regimento da UNB. Portanto, primeira questão, vamos aqui, ó, deixar o certo. E é isso mesmo. Tudo bem? A segunda, o Conselho Universitário estabelece o calendário do ano letivo da universidade. Quem estuda regimentos de universidades sabe da importância deste órgão deliberativo, geralmente, e não só geralmente, sempre deliberativo, importante, instância máxima, órgão máximo das universidades. E, por isso, pela importância e relevância, são inúmeras as atribuições. Mas você precisa saber, de acordo com o Regimento Geral da UNB, é o Conselho Universitário que estabelece o calendário do ano letivo desta universidade? É a pergunta que você precisa fazer para conseguir fixar o conteúdo no caso de
este item estar errado. E ele está errado, galera. Vamos já arriscar? Não é o Conselho Universitário. Tudo bem? Não é. Destaquei aqui na cor vermelha. De acordo com o regimento geral, primeira assertiva ou item diz: os colegiados, eles deliberam com a presença da maioria dos seus membros, exceto nos casos explicitados nesse regimento, exatamente o que estava aqui no primeiro item. Por isso, o primeiro item, certo. Colocamos C de certo. E o segundo? Vamos falar sobre o segundo. Olha aqui. Calendário. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelece o calendário. Então, não é o Conselho Universitário. É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Fábio, mas por que tanta coisa assim na fundamentação? Eu quis trazer para vocês também, sobre o estudo assertivo de legislações, o que se chama de remissão. Por quê? Observem. Tem o artigo 80, que falou que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão estabelece o calendário. Beleza. Olha o artigo 8º, diz que compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovar o calendário universitário. Beleza. E olha o que diz o artigo 73. As matérias dos currículos dos cursos regulares são ministradas na forma de disciplinas ofertadas nos períodos letivos previstos no calendário acadêmico estabelecido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então você observa que em 3 locais do regimento da UNB, caput do artigo 80. Está falando, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que trata de calendário da universidade. Inciso 4 do artigo 8º. Também a mesma coisa, diz que é uma competência, a atribuição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovar o calendário universitário. E no artigo 73, no finalzinho do caput, fala a mesma coisa. Calendário acadêmico é estabelecido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Isso é um estudo assertivo. E como é que você faz esse estudo? Lá no documento, formato .pdf, um arquivo, você utiliza as teclas Ctrl F, com F de Fábio, e você faz busca no documento. A palavra calendário, você observa que lá, essa palavra é citada 3 vezes. Olha só, calendário, citado este termo 3 vezes. E você viu, realmente, no artigo 80, no inciso 4 do artigo 8º e no artigo 73. Tudo bem? Então, só para saber, não é o Conselho Universitário, mas sim Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Os cursos de extensão destinam-se ao público em geral, com os objetivos de criação e de difusão de conhecimento, de atualização ou de aperfeiçoamento científico, tecnológico, cultural e profissional. Certo ou errado? Imagine-se na prova. Vale 1 ponto, se você acertar. Agora, se você errar, você perde 1 ponto, turminha. Beleza? E aí? Você tem convicção, você não vai chutar. Turma, realmente o que está disposto no artigo 116 do regimento da UNB. Tudo que você vê destacado na cor vermelha está lá na questão, que na sua prova vai ser chamado de item. A banca vai dizer para você, julgue o item, e você julga. Isso aqui tudo, ó, no retângulo na cor verde, certo? E aí você ganha 1 ponto. Beleza, e por que eu trouxe esta questão aqui? Trouxe não, Fábio, eu trouxe. Por quê? Porque noutra prova de ano anterior, cobrou-se conhecimentos sobre a pesquisa, lá na Universidade de Brasília. Verdade, galera. Especialmente aqui, ó, sobre o artigo 128. Lá na prova dizia que a Universidade de Brasília cabe assegurar o desenvolvimento da pesquisa e da produção acadêmica e consignar em seu orçamento recursos para esse fim. Sim, galera, olha aí nos cards acima. Resolvemos questões de prova anterior ou de provas anteriores e você verá que um dos itens que o candidato no passado precisou julgar como certo ou errado era sobre este artigo, sobre a cabeça ou caput do artigo 128 do Regimento Geral da UNB. Por isso que eu trouxe neste vídeo uma questão tratando da extensão,
Lembram-se no começo do vídeo que eu falei para vocês a importância do ensino, da pesquisa e da extensão dentro de uma universidade. São inseparáveis, indissociáveis e com a mesma importância. Beleza? Fábio, muito fácil. Beleza, turma, que bom que você está bem nos estudos. Outra questão. As disciplinas do módulo livre são aquelas que compõem o currículo do curso. E as disciplinas do módulo integrante são de livre escolha do aluno, entre as disciplinas oferecidas pela universidade e correspondem a 24 créditos, pelo menos para os cursos regulares de duração plena. Ah, galera, turma, galera. Se eu fosse a CESP, se eu fosse a Sebrasp, sou apenas a banca na gata que quer te ajudar nos estudos para concurso público. O que é simples para uma banca? O que é simples? É modificar, é alterar, é substituir, é trocar, é apagar, suprimir, retirar, é acrescentar, acrescer, somar, colocar algo a mais. No caso aqui, galera, foi fácil essa questão para você? Tá certo ou tá errado o estudo aqui, ó? Certo ou errado? Tem convicção para marcar o C? Tem certeza que conseguiria marcar a letra E? Turma, observem, banca, CESP e Sebrasp, num item deste, certo ou errado? Se tudo o que está escrito aqui estivesse de acordo com o que está escrito no regimento, você colocaria certo. No entanto, você já observa, você está estudando. Parabéns, bons estudos. Vamos lá, até aprovação. Disciplinas do módulo livre, galera, são as que compõem o currículo do curso? Não. São as disciplinas do módulo integrante. Vamos colocar em cores diferentes? Módulo livre são aquelas de livre escolha do aluno. Tá bom? Outra cor. Módulo integrante são aquelas que compõem o currículo do curso. Fábio, mas está muito fácil. Está na cara. Módulo livre, livre escolha. Módulo integrante, aquilo que compõe, integra o currículo do curso. Tudo bem, mas na hora da prova, no nervosismo, ansiedade, você teria certeza de marcar errado? Galera, muita gente paga inscrição, nem estuda. E aí se assusta no momento da prova, fala, o que é módulo livre? O que é módulo integrante? Você não. Você está muito bem preparada, muito bem preparado. E vai arrebentar a boca do burrico, como diria o Milton Neves. Aqui, ó, olha que legal. No artigo 89, parágrafo 1º, fala disciplinas do módulo integrante, que são aquelas que compõem o currículo do curso. Ok. Agora, o parágrafo 3º do mesmo artigo 89 diz que as disciplinas do módulo livre são de livre escolha. E para o vídeo ter mais significado em sua vida na preparação do concurso público da Universidade de Brasília, dizer que o que mais a banca nisso aqui poderia alterar para deixar errado. O que mais? Fábio, vamos supor, Fábio, as disciplinas do módulo integrante são as que compõem o currículo. E as disciplinas do módulo livre são de livre escolha. Digamos que a banca tudo escrevesse corretamente de acordo com o regimento. Mas ela poderia aqui no finalzinho, e aquele candidato apressado, até mesmo cansado, não observaria. Ela poderia colocar e correspondem a 48 créditos, e correspondem a 12 créditos, e corresponde a um crédito. Meu Deus, Fábio, um crédito apenas? Sim, porque a pessoa leu por cima o regimento, viu lá que um crédito vale 15 horas aula, e aí a pessoa guardou o número 1. Se tivesse corresponde a um crédito, galera, certeza de que haveria pessoas que marcaria certo. Tudo bem? Valeu o vídeo? Espero que sim. Já deixou um like e inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como esse. Quero trazer outras questões no formato de questões que a banca CESP e Sebrasp costuma cobrar e desejo que você tenha uma ótima preparação. Até o próximo vídeo, bons estudos, até a aprovação!